A todos que começam a entrar aí na minha live de hoje sobre sono. Então é hoje que eu vou começar a falar sobre um assunto importante, quer dizer, dentre tantos outros que eu já falei para vocês, mas eu sempre busco assuntos que eu sei que as pessoas têm dúvida, têm problemas e são muito comuns aqui no meu consultório, né? E que afetam diretamente ou indiretamente a saúde, a qualidade de vida. Então eu sempre busco esse tipo de assunto para estar trazendo aí semanalmente para vocês, né? Isso está ocorrendo semanalmente, graças a Deus, né? A gente faz a coisa acontecer quando a gente quer, quando a gente vê que tem resultado, quando a gente acredita no trabalho da gente, quando eu sei e espero, né, que com isso eu consiga estar ajudando muitas pessoas que estão longe de um profissional nutricionista, que precisam de alguma palavra para poder melhorar a sua saúde ou a saúde da sua família, ter acesso a mais informações na parte nutricional. Então, por isso que eu faço as lives semanalmente. Então, graças a Deus, obrigado a todos que estão aí me seguindo, que estão... Oi, Marcos, tudo bem? Que estão me apoiando, que fazem com que a cada semana eu consiga aí trazer alguma novidade, mais informações para vocês. Bom, enfim, para quem não me conhece, eu sou Roseli Rossi, nutricionista, especialista em nutrição clínica funcional e fitoterapia, e estou aqui hoje para falar sobre sono, gente, qualidade de sono, o quanto a nutrição pode ajudar em melhorar sono, que é uma das coisas, assim, é um dos problemas grandes, né? Que são disfunções do sono, e a mais importante é a insônia, distúrbios de sono, e o mais importante é a insônia, vamos dizer assim. E a gente sabe que acarreta grande parte da nossa população, até pessoas jovens hoje já vêm com essa queixa, e é uma pergunta que eu faço sempre no consultório, na clínica, porque isso está intimamente ligado, né? A qualidade de sono está intimamente ligado com a nossa saúde, com a nossa longevidade. Oi, Miriam, tudo bem? Oi, tia. Então, eu vou fazer a seguinte pergunta para vocês, que eu não sei se vocês já pararam para pensar, gente. Vocês sabem que a gente passa 1/3 das nossas vidas dormindo? Ou seja, a média de sono ideal seria entre 7 e 8 horas. Então, se a gente tem 1/3 da nossa vida, porque fica 1/3 das horas destinada ao dia de 24 horas, destinada ao sono, é porque ele se faz necessário para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Então, por isso que é tão importante e que eu tô aqui hoje para poder passar algumas informações para vocês, tá certo? Então vamos lá, eu vou estar tentando responder todas as perguntas que vocês me fizerem, mas como sempre eu monto um conteúdo incrível, grande, e eu quero falar tudo para vocês, tá? Então a gente tem 1 hora para poder estar aqui juntas falando um pouquinho sobre sono. Então por que é fundamental a gente dormir? Né? Porque no tempo de sono, gente, é o tempo que o organismo tem para fazer a manutenção, ou seja, é onde você tem o coração batendo menos, a pressão arterial também diminui, e é onde a gente começa então a fazer reparos. Tudo que você estraga durante o dia, que a gente lesiona durante o dia, que a gente desequilibra durante o dia, é restaurado, é regenerado, é recuperado durante o período de sono. É onde o nosso organismo entra no estado onde ele faz tipo uma supervisão e tenta reequilibrar todas as funções neurológicas, endócrinas e físicas. Então, esse tempo de manutenção é a mesma coisa que eu pegar o meu carro e levar ali na oficina para fazer um check-up geral, uma revisão, uma manutenção. Então, a cada ciclo do dia, eu tenho esse tempo para o meu corpo fazer esses reparos. Então, é para o meu sistema imunológico fazer uma vigia aí no meu corpo para saber tem alguma célula que está se formando de uma maneira desorganizada, desordenada, que pode vir a gerar uma célula tumoral. Eu vou pegar essa célula e vou
fazer com que ela morra. Tem alguma infecção, alguma inflamação, eu vou fazer com que meu sistema imunológico vá lá e me proteja contra isso. Ele vai combater esses processos que podem estar ocorrendo lá no meu organismo. Então, se eu não tiver esse tempo para dormir, eu não tenho todos esses processos sendo feitos de uma maneira de acordo. Então eu vou ficar com muitos comprometimentos a nível de saúde e do dia seguinte. E isso pode ser de uma forma vir ser acumulativo ao longo do dia, gente. Então, por isso é tão importante a gente dormir, tá? O sono, ele tem 4 fases. Ele tem a N1, N2, né, o N3 e o sono REM. Quando a gente fala das 2 etapas do sono iniciais, N1 e N2, são as fases mais superficiais, que você está naquele sono ainda, que qualquer barulhinho extra, você vai acordar. O N3 é a fase intermediária e o sono REM é aquele sono onde a gente está com um sono mais profundo. Isso acontece a partir das 2 horas, em média, que a gente já se deitou e dormiu, e adormeceu. E nesse sono REM é onde a gente vai sonhar. É onde o nosso cérebro vai memorizar tudo aquilo que a gente aprendeu. É o tempo do aprendizado. É o tempo que você vai absorver na sua memória tudo o que aconteceu durante o dia. Então é muito importante a gente também ter todas as fases do sono. Muitas vezes as pessoas reclamam que assim, acordo cansado. Por quê? Porque ele não teve um sono reparador, como eu acabei de falar, que é a função de um sono, é ser reparadora, é onde ele passa por todas as fases, é onde eu começo a equilibrar. Então, quando você acorda já cansado, é porque o seu sono não foi de qualidade boa, não passou por todas as etapas. Agora, o tempo que se destina a dormir é muito individual. Tem pessoas que ficam bem com 4 horas de sono, são algumas exceções, mas a média, gente, é entre 7 e 8 horas de sono, tá? O tempo total. E ter um sono com qualidade. Isso vai contemplar, vai proporcionar tudo aquilo que eu falei para vocês, que todos os processos de alinhamento, de equilíbrio físico, mental, hormonal, sejam feitos nesse período, tá? E a gente esteja pronto para poder, então, enfrentar um novo dia. Durante esse período desse processo de sono, a gente tem algumas substâncias, alguns hormônios que são sintetizados, que são feitos para poder realmente fazer esses reparos todos. Nesse momento, o que acontece? Eu tenho uma produção de melatonina. É um dos hormônios que entra em ação a partir das 8 horas. A gente começa a ter uma elevação da melatonina, que é um hormônio natural que a gente começa a produzir a partir do momento que começa a escurecer o dia. Vou falar já sobre isso. E ela induz ao sono. Juntamente com o hormônio melatonina, a gente vai ter uma queda no nosso cortisol, que é o hormônio de estresse. Aí a melatonina entra em ação e o hormônio GH, que é o hormônio do crescimento, que faz o desenvolvimento, o crescimento, o reparo, inclusive de quem quer ganhar músculo, para as crianças desenvolverem, crescerem. Então a gente precisa ter o hormônio de crescimento, que é o GH. Então, o GH aumenta, a melatonina aumenta e o cortisol tem que abaixar. Quando você não dorme, isso tudo tem um desequilíbrio. Agora, quem é que forma a melatonina da noite que induz ao sono? Que hoje até é vendida na forma de suplemento e já foi liberada aqui no Brasil. Muita gente que tá me ouvindo aqui, né? Gente, oi Yara! Oi, Ivanilda, deve saber que existe hoje melatonina, que é um grande recurso que a gente tem para induzir o sono para quem tem dificuldade, mas a gente produz isso naturalmente, né? A melatonina da noite, que se forma ao escurecer, ela é fabricada pela serotonina, que é um neurotransmissor, que a gente vai começar a produzir pela manhã, para poder dar bem-estar, para deixar a gente com humor, deixar a gente feliz.
Então, a serotonina é dependente do estilo de vida, a produção dela é dependente do estilo de vida que eu tive, da noite de sono que eu tive, do que eu como. Eu vou produzir mais ou menos serotonina, de como está a minha parte intestinal, que a microbiota também tem, o intestino tem uma participação na produção da serotonina. Então, todo esse corpo agindo de uma forma equilibrada, com bom metabolismo. Oi, Vanilda, tudo bem? Ele vai produzir a serotonina do dia, que ao entardecer e começando a escurecer vai formar melatonina e vai me induzir ao sono. Induziu ao sono, eu tenho a liberação do GH, eu tenho crescimento, desenvolvimento, reparos, tudo isso. Agora, a partir do momento que eu não durmo direito, aí tudo isso vai bagunçar, gente. Tudo isso vai bagunçar. E aí, quais são, então, as consequências da má qualidade de sono? Olha só, vou começar a elencar. Quem quer emagrecer, consegue emagrecer se não dorme bem? Não consegue. Então, a obesidade, não só uma má qualidade de sono leva à obesidade, como a obesidade também pode trazer insônia, porque pode ter uma apneia noturna e isso pode gerar, então, você acordar várias vezes à noite, isso interrompendo o seu sono e não tendo um sono reparador. Então, a obesidade pode ser um grande fator da má qualidade de sono. Eu tenho uma disfunção na serotonina, eu já falei para vocês. Então, a pessoa que não come direito, ela também tem uma produção baixa de serotonina, ela não tem nutrientes para formar a serotonina, ela não tem um ambiente propício, ela não tem um sono legal, ela vai ter diminuição de serotonina e diminuição de melatonina. O estresse, gente, é uma das grandes causas de insônia. Eu diria que estresse e ansiedade hoje é uma das causas principais. Quem de vocês que estão me vendo que não tem esse problema durante o dia? Então, a gente vivendo em grandes cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, com toda essa mudança política, com todos os problemas financeiros, familiares, emocionais, a gente acaba realmente comprometendo o nosso sono. Porque o dia acaba refletindo na noite e a noite vai refletir no dia, um é espelho do outro. Então, a ansiedade vai fazer eu aumentar o cortisol, que é o hormônio de estresse, e aí o cortisol não abaixa, a adrenalina não abaixa, e aí eu não consigo formar melatonina à noite. Por quê? Porque eu estou extremamente estressada. Eu mudei o comportamento natural dos meus hormônios. Então, o hormônio que é secretado durante o dia, que é o cortisol, que é a adrenalina para me manter ativa, ele vai ser secretado desequilibradamente e aí ele começa a ser aumentado à noite também e acaba com o meu sono. Outra coisa, o hipertiroidismo, para quem tem isso, também atrapalha a questão do sono e pode promover uma insônia. Exercícios físicos, gente. O exercício físico, ele ajuda o sono se ele for feito de manhã, principalmente para quem já tem problemas para dormir. Mas existem pessoas que são mais dorminhocas que outras, não é, doutora? Sim, Bárbara. Existem pessoas que têm mais necessidade de sono. Como eu falei, é uma questão individual. Mas sono durante o dia é porque você não teve um sono reparador à noite. Não é normal você ter sono durante o dia. Uma coisa é você fazer a sesta, por exemplo, 20 minutos depois do almoço, que a gente chama isso de sesta. Agora, quem tem sono fora desse horário, tem mais sono, tem sono de manhã, fica abrindo a boca à tarde, a partir das 4, 5 horas, é porque realmente não teve um sono reparador. Então, teve um comprometimento. Ou porque não está se alimentando bem, ou porque não teve um sono também legal à noite, tá? Então, gente, exercícios físicos devem ser feitos pela manhã. Quando você tem problema de sono, quando você faz exercícios físicos ou competitivos, ou tipo futebol, vôlei, tênis, jogos de uma maneira geral, ou então exercícios cardiovasculares que vai aumentar muito sua adrenalina, vai atrapalhar seu sono. Você vai chegar agitado, adrenérgico em casa e aí você não consegue pegar o sono. Qual exercício que seria ideal
para quem já tem problema de sono, é fazer no período vespertino para a noite. Exercício de força, musculação, ou um alongamento, ou um pilates, ou uma yoga. Agora, não vão fazer exercício, corrida, bicicleta, ou então exercícios de competição, como eu falei, à noite. Tá, Flavinha? Oi, linda. Aí, cheguei, que legal. E aí, então, a gente vai tentar fazer exercícios que vão tranquilizar mais a gente. Lembrando que esses que aumentam a adrenalina, aumentam o cortisol, devem ser feitos pela manhã. A partir das 6 horas, nada desse exercício, porque eles vão gerar insônia, tá? E até mesmo, então, os hábitos alimentares, que é isso que eu vou me deter para vocês, que pode gerar a insônia. Gente, qual é a consequência de eu dormir mal? Esse eu falei são os fatores que podem te induzir à insônia. O que acarreta o problema da insônia? Eu dormi mal um dia é uma coisa, agora eu dormi mal consecutivamente, todos os dias. Tem gente que eu atendo aqui, gente, hoje mesmo atendi um caso que eu já começo a ter pânico ao escurecer. Por quê? Porque ele já fica assustado, a pessoa fica assustada de ter esse comprometimento de não dormir. E você ficar nesse período da noite, onde tá a casa toda silenciosa, todo mundo dormindo, você acordado, é terrível, as horas não passam, né? Então causa mais aflição e pode causar realmente um pânico. Então, as consequências de você não dormir são graves, gente. Primeiro, o envelhecimento precoce. Então, quem tem preocupação com relação ao anti-age, saiba que dormir é uma das melhores maneiras de retardar o envelhecimento das nossas células. Como eu falei, o reparo das nossas células físicas e também neurológicas, que são os neurônios, são feitos à noite. A Bárbara fala, meu marido, por exemplo, nunca dormiu mais que 5, 6 horas por noite. Por isso ele é super o quê? Mal-humorado. Se 5, 6 horas for o suficiente para ele se restabelecer, ok. Mas às vezes não é suficiente. E às vezes essa privação de sono por dias consecutivos pode trazer realmente comprometimento no humor durante o dia. Então a pessoa pode ficar mais irritada, muito mais ansiosa, pode trazer uma falta de memorização, de concentração, de foco. Você pode ter um descontrole na tua alimentação. Por isso que a falta de sono, Roseli, quando a gente está na menopausa e o sono realmente, quando você tem falta de hormônios, como está na menopausa, você tem um desequilíbrio, que você não faz uma reposição hormonal, uma das características da menopausa, dos sintomas que podem acontecer é a insônia. É clássico isso, por isso que tem que regular os hormônios, né? Então a gente tem várias maneiras de regular. E eu vou falar sobre isso também já já, gente. Então, a insônia, a falta de sono, a privação de sono. Oi, tia, tudo bem? Nadira aí em ação, hein? Ela pode trazer a maior risco de doença cardiovascular, a diabetes, a hipertensão, aumentar seu colesterol, aumentar sua glicemia, aumentar sua fome, porque você vai em busca de comida para te dar energia. E você não vai em busca de um pepino para te dar energia, você vai em busca de carboidrato. Porque o carboidrato é que é o combustível para as nossas células. Então, quem não dorme direito à noite é aquele paciente que quer comer um monte de carboidrato. Porque ele acha que através disso ele vai ter energia, mas isso é muito errado e superficial e não vai resolver a causa dele. Ou então ele vai em busca de muita cafeína, o que é o quê? Que ele vai sobrecarregar a suprarrenal, porque é como se ele tivesse aumentando o cortisol dele toda hora, aumentando a adrenalina. Isso também não é legal, isso vai trazer sérias consequências. Então, gente, além de ele aumentar o peso, porque ele vai favorecer realmente um aumento, um sobrepeso, uma dificuldade de controlar sua fome, seu apetite, ele vai trazer doença, a insônia. Sérios problemas e o envelhecimento. Então, por isso que eu tô aqui hoje, conversando com todas vocês, para vocês poderem não achar que insônia é uma coisa que é irrelevante, que tudo bem, eu sou assim sempre, cruzo os braços, ou então vou procurar uma medicação, né? Vou procurar aí um calmante, algo que faça eu dormir. Não, gente, vamos resolver a causa. Porque a medicação, ela só vai tratar o sintoma que é insônia. Mas por que vocês estão sem dormir?
Será que vocês estão fazendo alguma coisa errada? E é isso que a gente vai estar falando, sobre a alimentação às vezes errada, que pode te induzir, ou até alguns comportamentos que vão favorecer a você ficar com essa insônia. Então vamos lá, gente. Então, como eu falei, até a degradação de músculo, eu esqueci de falar, mas é importante eu falar pra vocês, quem quer ganhar massa? Muitas pessoas chegam aqui, olha, eu quero diminuir gordura e aumentar a massa. Você dorme? Não, não durmo. Então esquece, comer à noite, de madrugada, tudo isso vai fazer com que haja um comprometimento. Se eu não tenho liberação do hormônio de crescimento, eu não vou poder ter aumento de massa magra, porque é nesse período que eu vou aumentar a massa muscular, que eu vou fazer reparo desses tecidos que foram lesionados durante o exercício, né? Se eu tenho cortisol alto, eu vou entrar em catabolismo, eu vou fazer uma economia da minha gordura, uma dificuldade de oxidar a minha gordura. Então, gente, todo esse processo de emagrecimento fica comprometido, além de doença, além de envelhecimento, além de memória, quando vocês estão sem dormir, tá? Quando vocês estão privadas de sono, quando vocês têm um sono de má qualidade. Então vamos lá, se o alimento pode ajudar, o que eu tenho que fazer, Roseli? Vamos lá, vamos se deter então nessa parte nutricional, que eu, afinal de contas, sou nutricionista, mas eu tenho que entender de toda essa introdução e eu quero passar isso para vocês para poder chegar no alimento, tá? Deixa eu tomar água. Afinal de contas, a água é vital para a vida também e para vocês dormirem melhor, tá? Bom, muito bem. Primeiro lugar, a refeição, desde a manhã, vocês sabem que tem que ser correta. Eu sempre insisto e bato nessa tecla. Então, o café da manhã tem que ser controlado. Para quê? Para vocês já fazerem a serotonina. Então, comam proteína de bom valor biológico de manhã. As proteínas animais, que pode ser o ovo, por exemplo, ela vai aumentar o triptofano, que é um aminoácido que vai formar serotonina durante o dia. E aí eu tenho um carboidrato associado de boa qualidade, que pode ser uma mandioca, que pode ser uma batata doce, que eu já falei, pode ser um cereal, uma aveia, que é excelente, uma banana com aveia e um ovo mexido, com uma colher de linhaça, né? Isso tudo faz com que vocês melhorem a produção da serotonina de manhã. E eu falei que a serotonina de manhã vai formar a melatonina da noite. Aí no meio do dia vocês vão fazer uma fruta, né? Então pode ser uma maçã, pode ser uma banana, pode ser uma mexerica, pode ser uma laranja, ok. Por quê? Porque daí vocês dão uma controlada no cortisol e vão também estar favorecendo o aumento da serotonina. E assim por diante, um almoço com bastante vegetais, uma proteína que pode ser até a carne vermelha nesse momento, fazem uma boa mastigação, que eu fiz um post sobre isso, para poder então digerir melhor o alimento. Então essa refeição que vocês estão fazendo de uma forma fracionada, com proteínas de boa qualidade, seja peixe, seja ovo, seja frango, de vez em quando uma carne vermelha, os grãos que são essenciais, né? Isso está sendo ao longo do dia, a gente está supondo exercício físico de manhã. Quando chega à noite no jantar, a refeição noturna, gente, ela tem que ser uma refeição de fácil digestão. Por quê? Porque a partir das 6 horas, nosso corpo, o metabolismo ele desacelera. E se eu der um volume muito grande para mim digerir, eu vou ter mais dificuldade, porque esse momento meu corpo ele tá querendo descansar. Tá certo? A Olivier tá perguntando, eu tenho muita insônia no período da TPM, porque tem desregulação dos hormônios, a serotonina tá baixa, e aí a gente tem que comer para elevar a serotonina para formar a melatonina da noite. Então é isso que eu tô explicando para vocês. Então eu vou explicar ainda até mais quais são esses alimentos, mas a proteína animal, seja ela o ovo, a carne de frango, o peixe, os grãos que são as leguminosas, eles têm muito triptofano que vão aumentar a serotonina do dia e vão formar a melatonina da noite. Mas a melatonina da noite, para entrar no nosso cérebro e agir, formar essa triptofano, passar na barreira cerebral, ela tem que ter um pouco de carboidrato, e um carboidrato de boa qualidade, pouca quantidade. Então à noite a digestão tem que ser você mastiga bem o alimento, façam pequenos volumes, às vezes eu dou até legume, não dou tanta folha, né, para poder ter uma digestão mais fácil, uma quantidade de proteína que não seja muito grande,
mais a carne branca, não a carne vermelha, que é muito difícil de digerir. Então vamos colocar mais o frango, o ovo e o peixe, tá? Então fiz uma salada de legumes, pus ali um brócolis, eu pus ali, pode até pôr um pouco de grão se vocês quiserem, por exemplo, um grão de bico. Por quê? Porque ele tem o triptofano também, que eu falei pra vocês, ele tem magnésio, que eu preciso dar pra relaxar, diminuir a ansiedade, e tem um pouquinho de carboidrato. E aí eu comi um frango, um filé de frango, ou eu comi um omelete com 2 ovos, ou eu comi um peixe. Então isso ajuda a eu melhorar a minha qualidade de sono, porque são alimentos de fácil digestão, tem carboidrato. Gente, essas dietas que muita gente faz sem carboidrato à noite, para quem tem dificuldade de dormir, é um grande problema, porque eu preciso de um pouquinho de carboidrato para fazer esse triptofano, esse aminoácido, virar a melatonina, certo? Então eu preciso disso, um pouquinho, e ele vai relaxar. Então, um pedaço de batata doce, um pedaço de mandioca, um pouco de aveia, um pouco de quinoa que eu quiser também polvilhar na minha salada ou na minha sopa. São carboidratos, abóbora, são carboidratos do bem. Ou então até um grão que tem um pouquinho também de carboidrato, como eu falei, fazer uma sopa de ervilha, ou uma sopa de lentilha, ou uma sopa de grão de bico. Tudo isso também tem um pouco de carboidrato, mas com a proteína, com frango de repente, ou então estala um ovo. Isso tudo vai ajudar a vocês. São refeições, então, leves, com pequenos volumes, mas com ingredientes importantes para vocês melhorarem a qualidade do sono de vocês. Isso é importante. Boa mastigação, sem tomar grandes volumes de líquidos esse horário, porque senão vai ficar acordando para ir no banheiro. E parar, gente, com cafeína, chá verde, chá mate ou bebida alcoólica, que prejudicam demais, né? Estimulam demais, são excitatórias do cérebro para induzir ao sono. Então, vamos colocar as coisas que favorecem o sono e vamos excluir aquilo que não favorece a gente ter um sono reparador, tá? Então, falei dos carboidratos que são importantes, falei das leguminosas que tem também, além do triptofano, elas têm magnésio, e falei para vocês dos carboidratos. Vamos falar também dos vegetais verdes escuros. O espinafre, a couve, o brócolis tem ácido fólico, que também vão diminuir essa ansiedade que a gente tem, o grau de estresse. Isso é muito importante. Então, pode fazer dentro da sopa, que a sopa também, gente, é muito legal vocês fazerem à noite, porque é de fácil digestão. A temperatura dessa sopa, ela calenta, ela dá conforto pra gente, então ela já começa a preparar o organismo para poder descansar, vamos dizer assim, né? E algumas frutas em especiais são super importantes. Por quê? Porque eu tenho ali a cereja, eu tenho o kiwi, eu tenho o abacate, e que tem uma quantidade muito legal de magnésio e de melatonina, que vão ajudar o sono. E além dessas frutas, além do carboidrato, além dos vegetais verdes escuros e da proteína, eu vou também fazer uso, gente, na ceia. Aí eu posso fazer até um pouquinho mais para lá, tipo, vou jantar até 8 horas, que seria ideal, e aí eu vou fazer uso dos chás, Flavinha. A gente tem os chás que ajudam muito a gente a dormir. Eu uso muito chás, porque eu tenho essa especialidade de fitoterapia, e as infusões eu pego muito no pé dos pacientes, aprenderem a fazer os chás e terem paciência para isso. Então a gente pode usar um chá de camomila, um chá de melissa, um chá de valeriana, um chá que a gente pode estar colocando de repente umas gotinhas de própolis, porque o própolis é bem legal para sono. Então lembra aquele própolis verde que eu já postei algumas vezes? Então, oi Silvana, tudo bem? Então esse própolis é bem bacana vocês fazerem algumas gotinhas, 10, 15, até 20, de 10 a 20 gotas aí no chazinho de vocês, tá? Então esses chás são bacana. Então eu posso fazer, ó, repito, ó, camomila, eu vou fazer o chá de melissa, eu vou fazer valeriana, eu vou fazer maracujá. Esses chás vão ajudar a gente a dormir melhor. Além disso, eu já estou pensando que vocês fizeram uma alimentação adequada, ou uma sopa de fácil digestão, ou uma refeição leve, tá? Com proteína, carboidrato bom e os vegetais que eu falei.
Então isso tudo ajuda vocês a induzir o sono de uma forma melhor. Agora, o que eu não posso fazer? Quais são os alimentos, além do que eu falei, da cafeína a partir... Tem gente, que é tão sensível ao café, que a gente fala... Isso a gente vê em alguns exames genéticos, que é uma metabolizadora lenta de cafeína, que toma café de manhã e prejudica o sono da noite. Então, cuidado, você que eu tô falando, que excede o café, cafeína, fica toda hora para poder dar mais energia, ficar tomando café, chá preto, chá mate, ou chá verde, ou outras bebidas à base de cola, né, de cafeína, que vão aumentar muito, excitar muito o seu sistema nervoso central e vão te prejudicar no sono. Doutor, eu já tentei algumas vezes tomar um chá de camomila, mas não funciona. O efeito é o contrário. Por isso que nem tudo que é bom para todo mundo. Aí tenta o chá de maracujá que tem passiflora, né? Na verdade ele tem esse ativo. Às vezes a gente faz o chá, como eu falei, de melissa, de maracujá, de valeriana. A gente pode fazer tinturas. Para quem não tem paciência de fazer o chá, às vezes, esse chá, gente, não é chá de saquinho não, é chá de erva, tá? Pode fazer as tinturinhas. Então a gente faz tintura, que são fitoterápicos, que eu faço as gotinhas de camomila ou até da passiflora, né? Ou tem alguns fitoterápicos que você compra em casas de produtos naturais. Então tira a camomila e põe outros. Chá de cidreira é bom, mas ele já é mais fraco, ele não é um chá tão bom quanto esses outros. Agora você, Crissa, né? Que adora um cafezinho, cuidado, se você tiver problemas de sono, não é aconselhável a partir das 6 horas principalmente, e nem muita hidratação esse horário, tá? Então, o que é ruim para vocês dormirem? Aquele paciente, gente, que fica com uma restrição muito grande durante o dia, aquela pessoa que não come nada, tem muito paciente assim. Gente, eu janto depois das 20h30 que chego do trabalho. É mortal, né? Exatamente, é mortal. É melhor você fazer um lanche melhor, levar um lanche, uma marmita, Elisângela, à tarde, comer melhor à tarde, para que você, quem não pode jantar antes, faça uma janta mais leve, que seria uma sopa, ou um legume com uma proteína, como eu acabei para falar para vocês, que já tem um pouco de carboidrato, uma omelete, porque aí você não sobrecarrega, porque tá jantando já à tarde. Então faz um lanche melhor no meio da tarde. Isso seria o ideal. Então, gente, aquela pessoa que se restringe o dia inteiro e aí vocês comem demais na noite, que chega morrendo de fome, é aquela pessoa que vai ter um problema de digestão e vai ter problema de sono. Vai dar insônia. Porque o corpo, ao invés dele estar descansando, ele vai estar preocupado, o fluxo sanguíneo todo no aparelho digestivo, para poder digerir aquele monte de comida. Quem come carne vermelha à noite está totalmente errado. Quem come grandes volumes, quem não mastiga direito, quem bebe comendo, alimentos, leite ninho integral antes de dormir, nem pensar. O leite já é um alimento suspeito. Então, assim, é um alimento que a gente também deve evitar quem é intolerante, quem é alergênico, né? Porque o leite, ele pode ser, por exemplo, acidificante para quem já tem algum problema gástrico. Então, é melhor você fazer, se for o caso, o uso dos chás do que do leite. Eu prefiro você consumir uma proteína melhor à noite, como o ovo, o frango, o peixe ou o grão, né, de boa qualidade, do que estar usando o recurso de leite, principalmente ninho integral. Não tem nada a ver, hein? Esteves, né? Smell, é isso? Smell Esteve. Ou então os leites vegetais, que você pode até fazer ele morninho, quer pôr um pouquinho de própolis ou um pouquinho de canela até dentro, ok, tá? Seria uma possibilidade. Para quem quiser, tipo, um leite de coco com um fiozinho de mel, que eu falei para vocês que o carboidrato em pouca quantidade poderia ser adequado, isso também pode acontecer. Ou então o abacate, que eu já expliquei, com um chazinho de camomila, mas eu tô falando agora do que seria ruim. Frituras, carboidratos de alto índice glicêmico, isso é péssimo, porque vai aumentar a acidez, vai gerar mais compulsão, mais fome para vocês, vai desequilibrar mais a produção de melatonina e de cortisol, vai causar um estresse para o organismo, tá? Gordura, carne vermelha,
o fumo de noite é péssimo, bebida alcoólica, como eu já falei pra vocês. Ah, mas eu tomo um vinho e eu relaxo. Só que ele não dá as 4 fases do sono. O vinho não deixa você, ele te dá uma chumbada, mas você não passa por um sono reparador de fato. Ele interrompe esse ciclo todo do sono. Então não é legal a gente fazer uso de bebida alcoólica à noite, principalmente com esse intuito de dormir e principalmente para quem já tem a insônia. Então, comer demais, comer rápido, comer excesso desses alimentos, gordura, sal, cafeína e bebida alcoólica, o fumo, alguns termogênicos ou polivitamínicos que possam ter estimulantes de sistema nervoso central. Por exemplo, às vezes tem um ginseng, alguma coisa assim, tipo, até vitamina C. Eu tive pacientes que elas ficavam mais excitadas com vitamina C. Ativava o metabolismo dela e a gente descobriu que era vitamina C que ela tomava. Então, polivitamínicos, às vezes a gente tem que fazer uso deles na manhã, até no máximo à tarde. Às vezes à noite, para algumas pessoas, isso pode mexer com o sono. A ribose, quem está me perguntando aqui, é um carboidrato. A ribose a gente usa para pré-treino, até durante treino, né? Ele não tem pico glicêmico, mas ele não vai, depende de quem, é um suplemento, combinado com o quê. Então não posso te falar para ele que ele vai atrapalhar o sono, depende da quantidade e como você toma, tá? Ele é um carboidrato que não tem tanta alteração, assim como a palatinose. A nível de pico sanguíneo. Então, guaraná, pó de guaraná, cuidado com essas coisas, né? Que isso é muito ruim. Essas refeições proteicas demais. Então, eu como a dieta da proteína, daí se enche de carne à noite e aí quer dormir. Esquece. O sono, o jantar deve ser pelo menos 2 horas antes de vocês dormirem, para conseguir dormir legal, dormir bem, ter uma boa qualidade de sono. Então, esses alimentos são os alimentos mais perigosos, né? Refrigerantes à base de cola, que é a Coca-Cola bendita. Cuidado com tudo isso, gente. Agora eu vou falar para vocês, vamos ver que perguntas mais tem, que eu vou falar também que fora alimento, doutor, açaí à noite pode? Pode, assim como abacate. Dá para você tomar um pouco não fazer aquela taça de açaí que tem mel, xarope de guaraná, cuidado, né? Porque daí vai te estimular o sistema nervoso central. Mas se tiver a polpa pura, orgânica, sem açúcar, ok. Aí você põe com uma banana que tem um pouco de magnésio, que tem B6, vitamina B6, que vai dar uma relaxada, e pode pôr umas sementes. As sementes também são ótimas para de noite, tá? Porque elas também vão ajudar, elas têm muito magnésio e vão ajudar vocês a relaxarem. Então, deu aquela fominha à noite, que tal fazer uma banana com uma aveia e um pouquinho de farofa de sementes? Toma isso com chá. Arlene, doutora Roseli, o que você acha da acupuntura? Maravilhoso! Eu sou super adepta à acupuntura, adoro acupuntura. E ela ajuda muito a ansiedade e a insônia, a vocês dormirem melhores, né? Meditação, yoga, ao Pilates. Roseli tá falando ansiedade pré-vestibular da filha. Então, realmente, por isso que eu falo que é importante se alimentar ela bem durante o dia, fazer essa refeição noturna, pode fazer um shake, tipo um leite vegetal, um leite de amêndoa, de coco, um leite de aveia, colocar aí uma banana para ela, ou um abacate, ou até uma polpa de açaí, pode colocar umas 2 colheres de açaí, é muito legal colocar umas gotinhas de própolis, fazer um chá de camomila, isso vai ajudar muito as pessoas que têm ansiedade, estão sofrendo por uma situação de estresse, como é agora pré-vestibular. Eu coloco muito isso, porque acaba não tendo um sono legal e durante o dia não vai memorizar, não vai aprender, não vai ter foco, não vai ter um aprendizado, um equilíbrio emocional quanto precisa nesse período tão delicado aí da vida. A Silvana está perguntando, existe melatonina manipulada? Sim, dá para se fazer. Eu, como nutricionista, não posso prescrever. Aqui no Brasil não é permitido, mas os médicos já fazem melatonina manipulada. Sim, tem em farmácia de manipulação e tem pronta também para ser vendida, tá? Então, para quem tem, que é um dos problemas, a falta de melatonina, porque não tem serotonina do dia, não forma melatonina à noite, pode ser uma grande solução, tá? Se essa for a causa.
Se você estiver exagerando a dose, tem muitas pessoas que falam, mas eu tomei melatonina e o dia seguinte acordei e fiquei chapado, já fiquei com meio sonolento, isso e aquilo, é porque a dose foi excessiva. E tem dois tipos de melatonina, gente. Tem a melatonina normal, que age rapidamente para aquela pessoa que tem dificuldade de ser induzida ao sono, e tem aquela que é o time release, que ela é degradada ao longo da noite, para quem acorda várias vezes durante a noite. Então a gente pode fazer dois tipos de melatonina, depende do seu caso, tá? Obrigada por me responder. Imagina, agora fora isso, eu quero dizer o seguinte, uma coisa super importante tanto para vocês adultos, como para adolescente, quanto para as crianças. A criança que dorme mais, ela vai desenvolver mais, ela vai ter um sistema imunológico melhor, ela vai ser uma criança que vai aprender mais, que vai ter mais foco e mais concentração. Portanto, todas as crianças que estão me escutando e as mamães que estão me escutando, assim como meus netos, se estiverem me escutando, Marco Antônio, Pedro Henrique, né, que são os principais aí que eu sei que eles não dormem cedo e relutam para dormir. Então, eu sempre digo que dormir é maravilhoso para a saúde, para as crianças, para a saúde e para o desenvolvimento pleno dessas crianças, tá? E os pais também têm muita responsabilidade sobre isso. Então, portanto, o papai que fica aí acordado, vai dar o exemplo mal pro filho, cuidado. E quando vocês mudam muito essa rotina durante o fim de semana das crianças e mesmo de vocês vão ressentir. Então, não é para mudar tanto a rotina de sábado e domingo. Né? O horário entre você dormir e acordar, o ideal seria entre 10 e 11 horas estar dormindo e entre 7 e 8 horas estar acordando. Isso seria maravilhoso para a gente poder orquestrar, vamos dizer assim, toda essa rotina desses hormônios que são produzidos do dia e da noite. Então isso seria lindo. Quando você muda um pouco isso vai desequilibrar vocês. Imagine uma criança então, piorou. E quem está me perguntando aqui, rosuvastatina cálcica, posso tomar? Aí é uma questão de colesterol, né? Então, um dos motivos que você toma já a rosuvastatina, ocivastatina, enfim, para baixar colesterol, toma remédio para baixar colesterol e não dorme direito, isso é um agravante, né? É mais difícil para você regular o seu colesterol, tá? Tem balão intragástrico. Segundo mês, percebo que quando consumo carboidrato à noite, minha perda de peso diminui. Mas depende do carboidrato e depende da quantidade. Se você tem problema de sono, Matilde, você tem que ver que tipo, você pode fazer até o grão, um pouquinho de uma pasta de grão de bico, já é um carboidrato. Uma fruta que é um kiwi, já é um carboidrato. Então depende, eu não estou dizendo para vocês comerem um prato de macarrão, né, um prato de arroz branco, eu não estou pão, não falei para comer nem pão integral, não é esse para comer, nem um pão francês, muito menos. Então não é esse tipo de carboidrato, um doce, esquece. O que vocês vão comer é pontualmente um pouco de carboidrato para aumentar essa síntese de triptofano e de melatonina e para induzir melhor o sono, para relaxar vocês. Mas importante também, deixa eu falar sobre essa questão da higiene do sono. Então, a partir das 6, 7 horas, gente, começa já a diminuir as luzes de casa, façam atividades mais relaxantes, não fiquem tanto em teclas de celular, computador, na verdade da tela, né, do computador, do celular, em tablet, respondendo mensagem, falando de problemas, discutindo problemas, né, tudo isso vai ativar muito o seu cérebro, vendo filmes e novelas que deixam vocês muito tensas, né, pra que isso? Né, submeter uma criança a assistir uma novela com morte, com suicídio, hoje, ou vendo telejornais com essas violências todas. Gente, não é legal. Ó, Ivaninho tá perguntando da banana. Pode comer? Pode. Faz uma banana assada, ela tem magnésio, ela tem B6, vitamina B6 que relaxa. Põe um pouquinho de canela, põe um pouquinho de semente, é legal para vocês fazerem no período noturno. E cozinhando, ela vai estar ou assando, ela vai ter uma digestão mais fácil, tá? Isso seria um carboidrato, tá? A banana. Então, gente, cuidado com luminosidade. O quarto de vocês devem estar
totalmente escuro, das crianças também, não ter nenhuma luzinha acesa de nenhum aparelho dentro do quarto, nem rádio relógio, nem despertador. Cuidado com esse celular também, ele deve ficar no banheiro e não no quarto. Barulho, para quem tá num lugar que não tem como diminuir os ruídos e os barulhos, coloque aquele fone no ouvido, coloque aqueles, tem agora esses acessórios que você põe no ouvido para não escutar barulho, coloque em máscara para não ficar enxergando. Se vocês fecharem os olhos e ainda tá vendo a sombra da mão, é porque tem luminosidade no quarto de vocês, não tá adequado para produzir a melatonina. Não vai produzir melatonina. Quando vocês vão ao banheiro à noite, vão com uma lanterninha, não acende a luz, se possível, né? Por quê? Porque essa a luminosidade que às vezes tem de madrugada para ir no banheiro, ou até para tomar água quando vai à geladeira, pior ainda, o que acontece? Vai interromper a produção da melatonina e isso vai fazer vocês interromperem o sono de vocês. E não vai ter todo esse ciclo, esse sono reparador, desculpa. Então, é importante vocês não fazerem aquelas atividades que vão fazer exercícios físicos que vão aumentar essa adrenalina, não consumir todos esses polivitamínicos ou bebidas excitatórias, né? Muita gente faz uso de isotônicos, energéticos, principalmente energéticos, gente, com bebida alcoólica. Bom, isso é pedir para não dormir, né? Não só uma noite, por várias de repente, dependendo de como for a sua sensibilidade. Então, certificar que tá tudo no escuro, não ficar assistindo televisão de noite, não ter televisão à noite no quarto seria o ideal. Então, põe uma luminosidade bem reduzida, uma luz mais relaxante, ou no máximo fazer uma leitura mais agradável para induzir o sono, alguma atividade manual, seria ou uma música bem relaxante, seriam meios de, além da alimentação, fazer com que vocês diminuam o grau de ansiedade durante o dia que a gente está vivendo, para poder então ter um sono reparador, um sono que vai deixar vocês pronto para o dia seguinte, para um enfrentamento, para uma luta, para uma batalha, para um estudo, para um trabalho. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês. Eu acho que é muito importante vocês, às vezes, pensarem sobre esse aspecto, recorrer a uma medicação em último caso. Não vão na primeira possibilidade, porque às vezes é uma situação que vocês estão vivendo que faz com que esse sono seja comprometido. Então, avaliem qual é a causa primeiro. Corrijam a alimentação, façam exercício físico, boa hidratação, coloquem os chás ao longo do dia, se alimentam bem ao longo do dia, né? Comece a pensar, né? Começar a colocar esse quarto em ordem, né? Com relação à luminosidade, com relação a barulhos, né? Protejam suas crianças. É importante, gente. Isso vai garantir saúde, vitalidade, muitas coisas que hoje a gente tem como disfunções e até doenças poderiam ser evitadas com melhor qualidade do sono. Vocês mudando um estilo de vida, uma rotina, né, de hábitos que vocês possam ter, tanto na alimentação como no estilo de vida a nível de exercícios físicos, de modulação de estresse durante o dia, né? Então a gente consegue ter uma noite de sono melhor para realmente sonhar, guardar tudo aquilo que é importante, para memorizar tudo aquilo que é importante que a gente aprendeu durante o dia, ter mais saúde, mais vitalidade, com menos medicação, né, com menos comprometimento aí em tantas funções importantes neurológicas. Por isso que a gente vê hoje tanta gente com depressão, já tão novo, com ansiedade, com descontrole na alimentação, com obesidade, com essas doenças todas que eu falei, neurológicas, depressivas, transtornos, diabetes, mas tudo isso às vezes é a falta do sono, é a falta de rotina. Nosso corpo precisa de rotina, nossa saúde depende de rotina, né? Lucineide, Roseli, tenho dúvidas em como comprar os chás a granel. Tem alguns chás
que não estão... Eu não gosto nada a granel, gente. Desculpa, mas eu não gosto. Eu acho que aquilo fica muito exposto, abre toda hora, as pessoas às vezes põem a mão ali, mão suja, eu não gosto. Então, acho que assim, tem várias empresas que fazem já nos saquinhos das ervas, as folhas secas. Ou então compra as folhas frescas mesmo, a erva fresca. Ou planta na sua casa. Seriam os meios mais adequados. Eu não gosto a granel. Então, tem algumas marcas que a gente tem aí que vende, tipo, eu não quero fazer propaganda, mas, por exemplo, a Panisa tem, enfim, outras tantas marcas que dá para você comprar já os chás em chás, em casas de produtos naturais. Hoje tem casas de chás, né? Que é bem legal. Lucineide, onde eu posso comprar com segurança? Então, em casas de produtos naturais, que tem uma boa rotatividade, ou então você planta, né? Que é fácil você ter aí a camomila plantada. Agora, caso vocês, o maracujá, que é fácil de vocês fazerem também em casa, né? Não tem nenhum problema. A melissa é mais difícil, mas dá para vocês também plantarem, fazer aquela horta na casa de vocês, num cantinho também lá, aquelas hortas verticais que tem hoje, mesmo quem tem pouco espaço. Ou então vão comprar as folhas secas, que é nessas casas. Na Rede Mundo Verde, quem tem aí, Rede Mundo Verde é um lugar que tem bastante dessas opções, né? E quando for a zona cerealista, às vezes tem essas casas de chá também que são bacanas, né? Lucineide, vamos lá, colchão eletromagnético ajuda no sono? Olha, isso tudo é para quem pode comprar. Eu ainda falaria que uma cama bem feita, né, um lençol limpinho, um banho bem tomado. O nosso corpo ele precisa baixar a temperatura para induzir ao sono, então banho muito quente não é legal à noite. Um banho mais morno, vamos dizer assim, é legal para induzir ao sono. E aí eu acho que é melhor do que eu pensar tanto nessa sofisticação toda, tá? O chás, o própolis, isso tudo vai te ajudar mais. E a mentalizar, gente, eu quero dormir, né? Ter essa segurança em vocês mesmos, pensar coisas boas, porque aí o sono vai vindo, né? É isso aí. Aqueles de saquinho, quem não pode, ou quem não acha as ervas, que tal então comprar o saquinho, mas daí vai pôr 2 saquinhos, porque os saquinhos tem muitas misturas, a não ser que vocês vão viajar e compram esse chás mais puro de saquinho. Tem algumas possibilidades assim, né? Tem gente que traz de fora. Mas se não, então põe 2 para poder ter uma concentração maior de camomila, ou de melissa, ou de valeriana, tá? Ou então faça fitoterápico, ou compre fitoterápico, que hoje tem muito nas farmácias de manipulação. Também vocês encontram algumas redes que tem essas tinturinhas que eu falei para vocês prontas, tá? Então, se for chá de saquinho, 2. Qual marca? Tem um monte de marca, né? Eu não vou ficar fazendo propaganda aí. Orgânicos são melhores, tá? Carolina, oi, minha super paciente aí de sempre, que eu tenho muita admiração, tá? Então, assim, gente, o que eu tinha para falar para vocês hoje é isso. Tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida aí? Mineiroca, obrigado pelas respostas. Eu tomo chá de melissa, é bem bacana. Vocês entenderam o que eu falei para vocês com relação à alimentação? Espero que vocês tenham entendido. Muito obrigado pela participação de todas. Obrigado por mais uma semana junto comigo. Qualquer sugestão que vocês tenham, não esqueci de falar nada, né? Qualquer sugestão que vocês tenham com relação às próximas lives, podem me dar, que eu aceito as sugestões. Eu quero sempre de encontro às necessidades de vocês, né? Terça-feira agora a gente tem um curso que é o prático de sanduíches. Vai ser muito bacana, quem puder ir, tá quase esgotado aí, não sei nem se tem mais vagas, mas quem puder ir vai ser muito bacana. A gente vai dar opções aí de pães caseiros, de recheios que não sejam queijinho branco nem peito de peru, tá? Mais legal aí, tanto para café da manhã, lanches intermediários e refeições. Inclusive para fazer um jantar que tenha aí um lanche adequado, com uma digestibilidade legal, com uma proteína boa, com carboidrato bom e que vocês consigam ter, então, uma noite de sono reparador com bons sonhos. Gente, um beijo grande para todas vocês, até a próxima live, até a próxima semana, muita saúde e bom sono e bons sonhos para todas vocês, tá? Tchau, até, gente. Lembrando que essa live fica por 24 horas no ar.
e aí depois vai para o canal do YouTube da Clínica Equilíbrio Nutricional. Quem quer saber mais sobre o curso, entra no nosso site www.equilibrionutricional.com.br, que vai saber sobre esse nosso último curso prático de receitas funcionais sobre sanduíche, que vai ser terça-feira, é aqui no Tatuapé, na Zona Leste, em São Paulo, às 17 horas, tá bom? Então vá lá, corra, e para o ano que vem vai ter várias opções. E lembrando que também no site tem todas as opções, as promoções dos livros de receitas, né? Tanto do volume 2 das receitas, como do infantil, como também da TPM, que tem várias receitas aí para vocês terem ótimas noites de sono, tá bom? Um beijo grande, Fátima, e a todos que estiveram aqui comigo. Tchau, tchau, gente. Até!